Muito bem. Boa noite a todos, novamente. Tutelas de evidência do artigo 311 do Código de Processo Civil. Como eu disse a vocês antes do início da gravação, é uma matéria relativamente nova, porque não existia até o advento do Código de Processo Civil de 2015. E por que não existia? Porque sempre que a gente tinha em mente uma tutela provisória, tínhamos em mente a presença dos dois requisitos simultaneamente. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ou nas expressões utilizadas na legislação anterior. Fumus boni iuris, periculum in mora. A fumaça do bom direito e o perigo da demora. Não se concebia a tutela de evidência, não se concebia a tutela provisória ser concedida com apenas um requisito. E isso passou a ser possível apenas com o Código atual. Apesar de que o inciso 1º do 311, que eu vou lançar para vocês agora, contempla que eu posso fazer o pedido de tutela de evidência quando o réu abusa de seu direito de defesa. E o que já era possível dentro do Código 73, quando eu falava do artigo 273, referente à tutela antecipada. Hoje está dentro da concepção de tutela de evidência, considerando as peculiaridades envolvendo a questão. Muito bem. O 311 que eu acabei de colocar para vocês aqui no chat, ele fala que a tutela vai ser concedida apenas com a probabilidade do direito. Não precisa demonstrar risco de dano. Por quê? O direito está tão latente, tão evidente dentro do processo, que eu não preciso de outras provas. Só que por ser uma exceção da exceção à regra, eu não posso permitir que o rol do 311 seja um rol exemplificativo. Eu tenho que permitir que ele seja um rol taxativo, ou seja, são somente aquelas 4 situações previstas no artigo 311 que cabe à tutela de evidência. A primeira delas é justamente essa. As alegações, ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte. Ou seja, abuso do direito de defesa. Como assim, professor, abuso do direito de defesa? É importante que a gente lembrar que o direito de defesa é sagrado. O direito da defesa é constitucionalmente assegurado. Tá? O direito de ação, o direito de defesa são constitucionalmente assegurados. Eu jamais poderei suprimir esse direito de quem quer que seja. Só que o réu também não pode abusar desse direito de defesa. Por exemplo, ele não pode fazer pedido, vamos colocar aqui, de impedimento e suspeição do juiz ao mesmo tempo, e colocar 10 preliminares de contestação. Alguma coisa ou outra ele falhou. Alguma coisa ou outra o sujeito se excedeu ao fazer pedidos em excesso. Tá? Então, por exemplo, se ele faz muitas alegações, pede impedimento, pede incompetência, pede conexão, pede... enfim, os outros incisos 337, muitos deles não vão ter menor cabimento. E se ele entupir de preliminar, o juiz entende que ele está abusando do direito de defesa. Ou então procurar incidentes que não permitam que o processo tramite. Por exemplo, a questão aqui do manifesto propósito protelatório. A parte arruma testemunhas a serem intimadas nos mais variados cantos do país. Uma testemunha ser ouvida no sul, outra no norte, outra no oeste do país. Uma lá na ponta do Rio Grande do Sul, outra no Acre e outra lá, por exemplo, em Roraima. E no lugar não tem nem processo eletrônico, é tudo processo físico. Ou uma testemunha, por exemplo, ser intimada dentro de uma aldeia indígena, lá no meio do Pará, no meio da pandemia. Ou seja, o sujeito está abusando do direito de defesa porque não vai ter como arrumar essas testemunhas. E o pior ainda, insistir na defesa dessas testemunhas, na oitiva destas testemunhas. Porque se insistir e verificar que a testemunha é impertinente, a testemunha não vai ajudar na solução da lide, não tem outro caminho a ser percorrido, a não ser que o juiz possa, a requerimento da parte, lembrando
que a tutela de evidência ela jamais poderá ser concedida se a parte não pleitear. Tá? A parte tem que pleitear a tutela de evidência e demonstrando um dos 4 incisos do 311. Daí o juiz pode considerar a tutela de evidência a parte abusada do direito de defesa ou adotar medidas protelatórias para atrapalhar o julgamento da lide. Lembrando que aqui a primeira e a quarta, o inciso primeiro e quarto, dependem da defesa do réu. Tá? Porque eu vou pular para o inciso quarto direto. O que fala o inciso quarto? A petição inicial foi instruída com prova documental suficiente dos fatos, constitutivos do direito do autor, e o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Ou seja, a prova do autor é tão contundente, tão forte, que por mais que o réu prove a sua versão, a prova dele não vai quebrar a prova do autor. Por exemplo, o autor pede uma reparação de danos por um acidente de trânsito. Tem gravações de circuito de TV, as câmeras de vigilância filmaram o acidente, filmaram totalmente que o réu invadiu preferencial, estava em alta velocidade, provocou as lesões do autor e ainda por cima xingou o autor durante o acidente. Ou seja, tem mais do que elementos para provar. E tudo isso está na inicial. O réu vai se defender. Vamos lembrar que a defesa é um direito inegociável da parte, é um direito irrenunciável. A parte pode exercer o direito de defesa. O direito, na verdade, né? Irrenunciável. A parte ela pode não se defender, não querer se defender. Agora, suponhamos que nesse caso em tela o réu se defenda. Só por mais que o réu se defenda, as provas do autor são provas, vamos dizer assim, totais. Não tem dúvida para quem analisar aqui. Ainda mais se for confirmada a autenticidade da gravação. E tiver testemunhas que comprovam as agressões que ainda por cima que o réu praticou no autor. Os xingamentos. Isso seja algo mais do que suficiente. O direito está tão evidente que não cabe ao juiz outro caminho a não ser conceder a tutela de evidência. Lembrando que é uma tutela provisória. Se é provisória, pode ser modificada. Só que o direito está tão claro que dificilmente o juiz modificará esta decisão em julgamento da sentença definitiva. Tudo bem, pessoal? O inciso 1º e o inciso 4º, o réu obrigatoriamente já tem que estar presente dentro do processo. Obrigatoriamente já tem que ter exercido o direito de defesa. Tá? Eu não posso permitir que o inciso 1º e 4º sejam aplicados liminarmente pela própria redação dos incisos. Direito de defesa, réu opõe a dúvida, ou seja, já estão presentes as duas partes do processo. Então, por isso que o inciso 1º e 4º não podem ser aceitos liminarmente. Já os incisos 2 e 3, sim, eles podem ser aceitos liminarmente. O inciso 2 diz o seguinte: as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver sido firmado em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Aqui eu preciso de duas condicionantes. Primeira delas, provas exclusivamente documentais. Não aceita perícia, não aceita depoimento pessoal, não aceita oitiva de testemunhas, não aceita inspeção. Tá? Não aceita nada disso. Aceita provas exclusivamente documentais. E, além disso, lembrando que aqui é uma condição cumulativa, são duas as condições. Quais são elas? A prova apenas documental, como já dito agora há pouco, e também a tese firmada em julgamento de caso repetitivo ou sua súmula vinculante. Ou seja, já tem que ter precedente o pedido. O pedido já tem que ter uma decisão firmada, por exemplo, nos tribunais superiores. Vamos dar um exemplo aqui atrelado um pouco a direito tributário. Vamos supor que o poder público municipal ou estadual criem uma taxa e, posteriormente, essa taxa é considerada inconstitucional. Essa taxa deixa de existir, só que o poder público não restitui o valor angariado por essa taxa. O autor pode pedir a tutela de evidência. Pode pedir baseado em quê? Primeiro, a comprovação dos documentos que foram pagos os impostos. Foram pagas as taxas. Comprovou que foi paga a taxa, pegue todos os comprovantes junto no processo
E, além disso, junta o precedente, informa o precedente da petição inicial, ou se for súmula vinculante, a súmula vinculante, prova os dois requisitos, o juiz concede liminarmente a tutela de evidência, ou seja, já obriga o poder público a restituir o valor pago a mais pelo contribuinte. Tá? Isso normalmente ocorre em questões tributárias, eventualmente questões de multas administrativas, que são consideradas ilegais lá na frente, e assim por diante. Que são questões que eu provo por documento de uma forma mais fácil. E, além disso, já tem vários precedentes, pode ter vários precedentes já versando sobre o mesmo assunto. E o inciso terceiro descreve: se tratando de pedido repersecutório, contrato fundado em prova documental adequado do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob combinação de multa. O que é repersecutório? Pegar de volta. E aqui fala exclusivamente de contrato de depósito. O que viria a ser um contrato de depósito? O contrato de depósito é aquele tipo de contrato que eu entrego um bem a mim pertencente para outra pessoa e ela ficará responsável pela guarda e conservação deste bem até o vencimento do contrato, até que eu peça esse bem de volta. Por exemplo, eu gosto muito de usar o exemplo de silos graneleiros, ou seja, aqueles locais onde armazenam grãos. Eles ficam lá secando e ficam esperando a oportunidade do... Fugiu apenas um pouquinho a questão. Fugindo apenas a oportunidade do dono vir pegar o bem de volta. Por exemplo, hoje nós estamos em plena safra de soja. Eu estava lendo uma reportagem hoje que o PIB brasileiro deu um decréscimo bastante grande. Caiu bem. Não caiu mais por causa do agronegócio. O agronegócio que de fato movimenta esse país. E o Brasil está para plantar uma das maiores safras de soja de sua história. Só que essa soja, nem sempre os produtores conseguem armazená-la. Ou acha que às vezes o preço está baixo e envia essa soja para um silo graneleiro para que essa soja fique guardada lá. Até o momento em que o preço estiver bom, o dono vai lá e venda a soja. Esse contrato de depósito, normalmente o que a pessoa quer? O dinheiro equivalente à coisa que está depositada? Não. Ela quer o bem que está depositado. Portanto, ela assina o contrato de depósito e suponhamos que o sujeito não queira entregar o bem voluntariamente. O dono da coisa, de posse do contrato à juização judicial, comprova a existência do contrato de depósito, faz o pedido de requerer o bem que está custodiado com outra pessoa de volta, tá? E pode fazer o pedido de tutela de evidência imediatamente. Como assim pedido de tutela de evidência? Vamos lembrar que as tutelas provisórias, elas podem ser requeridas de forma antecedente, de forma incidental ou concomitante com a petição inicial. Por aquelas questões que eu já disse a vocês. Muito bem. Suponhamos que o sujeito peça em concomitância com a petição inicial. Vai colocar lá, contrato de depósito acumulado com obrigação de entrega de coisa acumulado com tutela de evidência. Daí prova o contrato, a existência do contrato, e pede, se for o caso, que a pessoa entregue o bem sob pena de pagamento de multa diária. Multa por dia de atraso. Tá? Isso aí o juiz vai fixar de acordo com o pedido feito pela parte. Então, essas são as questões que envolvem a tutela de evidência. Tá? São apenas 4 incisos, 4 hipóteses que podem ser aplicadas à tutela de evidência, hipóteses estas taxativas, não cabendo interpretações extensivas. Interpretação meramente literal do texto da lei. Tá? Incisos 1º e 4º, volto a repetir. O juiz não pode conceder liminarmente, porque a letra da lei é muito clara nesse sentido, direito de defesa. Tá? Já os incisos 2º e 3º, não. O 2º e 3º, pela própria natureza dos objetos pleiteados, eu posso pedir liminarmente. Pessoal, tudo bem? Alguma dúvida quanto à tutela de evidência?
Alguns casos práticos que eu passei a vocês? Bom, no silêncio dos senhores, eu creio que esteja tudo bem. Pessoal, então eu vou deixá-los. Eu mandei uma atividade na área do aluno, tá? Marcela entrou, já vai sair. Eu deixei atividade para vocês na área do aluno, tá? Para pegar um caso de tutela de evidência, dê uma pesquisada na internet, nos sites dos tribunais e mandem para mim a resposta, tá? Mandem para mim a resposta, e-mail profranciscoarraiz@gmail.com. E outra coisa que eu pergunto a vocês, se todos vocês receberam corretamente o termo de aceite. Qual não cabe liminar? Primeiro e quarto, isso, Gabriel. Primeiro e quarto não cabe liminar. O 2 e o 3 são os únicos que cabem. Todos receberam o termo de aceite corretamente? Aqueles que não, é, aqueles que tiveram problema. Ah, você mandou no grupo. Agradeço, Gabriel, porque eu acho que alguns, mesmo no grupo, tiveram dificuldade. Mas aqueles que tiveram dificuldade, eu mando novamente, tá? Desde já, agradeço a atenção e compreensão de vocês. Peço mais uma vez desculpas pelo atraso, mas tive alguns problemas de comunicação e tendo que enviar os planos de aula para vocês, para a coordenação e os endereços. Nesse ponto, às vezes, a gente atrapalha um pouco, mas a gente vai se trabalhando menos ao longo do tempo. Daí eu vou deixar vocês fazerem a atividade, agradecendo a todos a atenção, agradecendo a todos a audiência, dando força a vocês continuar focados nos estudos, porque esse é apenas mais um obstáculo para quem quer estudar, o estudo remoto. Mas como os senhores são vitoriosos, e serão mais ainda em suas carreiras, é mais um obstáculo que vocês vão superar. Mais um obstáculo que vocês vão superar e vão conseguir superar. Vão arrebentar em qualquer exame e prova de concurso que vocês fizerem. Agradeço a atenção de todos. Muito boa noite. Ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Cuidado com os excessos. Se tiver que sair de casa, saia usando máscaras, que já foi comprovada a eficácia das máscaras, tá? E torcendo para que logo, logo a gente possa estar dentro da EMES na nossa sala 63, lecionando nas sextas-feiras. Para depois terminar a aula, vocês falarem, sextou, professor, sextou. Então, vocês estão em casa, mas estudando. Pessoal, obrigado. Fique com Deus e até semana que vem. Disponha, Marcelo. Valeu, prefeito. Você também.